Olá pessoal, bem-vindos novamente à Leitura Criticada. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o livro Eu Sou a Lenda, escrito por Richard Matheson em 1954. Bom, o livro Eu Sou a Lenda, ele foi escrito em 1954, no mesmo ano, né, da nossa crítica anterior. E ele foi escrito pelo Richard Matheson, era um autor norte-americano, e publicado inicialmente pela Gold Medal Books. A razão de eu ter escolhido falar um pouco sobre esse livro aqui no canal, é porque ele é considerado por muitos o primeiro livro moderno a respeito de vampiros. Vampiros e zumbis como a gente conhece hoje em dia. Até quando ele foi publicado, tinha mais aquela ideia do vampirismo de acordo com Drácula, né? Mais da literatura do século XIX, literatura gótica. E a partir do Sua Lenda, essas histórias de vampiros mais pós-apocalíptico, vampirismo relacionado a alguma doença biológica, alguma catástrofe mundial, assim, de pandemia, algo do tipo, começou a ser desenvolvida a partir do livro do Richard Matheson. Então eu achei que seria interessante falar sobre ele. Bom, primeiramente, antes de começar, eu queria que vocês esquecessem qualquer coisa que vocês já ouviram sobre os filmes que já foram feitos baseado no Eu Sou a Lenda, né? Foram feitos 3 filmes e sem querer, assim, entrar no mérito de ser um bom filme ou não me cabe dizer, é melhor simplesmente esquecer das adaptações e pensar no livro em si mesmo, porque é uma obra, numa mídia completamente diferente do que a gente viu no cinema. Para começar, eu quero contextualizar um pouco. O livro se passa implicitamente em Los Angeles e vamos dizer assim, 85% do livro a gente vê simplesmente apenas um personagem, que é o Robert Neville. Ele está sozinho, né? Ao que tudo indica, no planeta Terra, depois que aconteceu alguma coisa assim que a gente vai descobrindo ao longo do livro, né? Uma doença, uma catástrofe acometeu o planeta e toda a raça humana não existe mais como a gente conhece. E ele é, por assim dizer, o último homem na face da Terra. Ah, e a gente vai conhecendo ele na narrativa, um pouco a pouco, meio que assim, os pensamentos dele, algumas ações, e sem diálogo, né? Obviamente, ele tá sozinho, morando na casa dele mesmo. E à medida que o livro vai passando, ele vai nos mostrando quem é o Robert Neville através de contar um pouquinho do passado dele. Cada capítulo a gente descobre um pouquinho do passado dele, quem ele era, se ele tinha família, como era a vida dele, o que foi realmente acontecendo, como é que a gente chegou naquela situação de completa solidão, né, no planeta. Acho que o que dá maior valor a essa obra é o fato de que ele é um livro, assim, muito progressivo. Tipo, ele vai progredindo de partes em partes. Da mesma forma que O Senhor das Moscas, que eu falei no vídeo anterior, começa com uma visão pequena e vai se abrindo, vai se tornando algo muito maior à medida que você vai lendo, o Eu Sou a Lenda é a mesma coisa. E primeiro com a relação ao gênero do livro. É meio difícil assim definir qual é o gênero dele. No início você começa lendo, né, um homem sozinho, solitário ali, repensando o passado, a vida dele, e você fala, ai, é um romance meio psicológico, né, meio ali filosófico, não sei. À medida que o livro vai andando e que você vai começando a entender o que está acontecendo, o que aconteceu no mundo, né? E o que aquele personagem está passando, quem ele é, e algumas experiências que ele passa, você começa a perceber que aquilo é um livro de horror. Um horror pós-apocalíptico, né? Como alguns críticos dizem. Tem muitos elementos ali do horror, de um thriller, de alguns momentos que você tá com medo, que você tá tipo, se pegando assim, nervosa, querendo saber o que vai acontecer, o que vai acontecer, muito tenso. Mas é só no final que a sua ficha cai, que o tempo todo aquele livro que foi se construindo lentamente estava se dirigindo a uma pura ficção científica. Eu acho que é esse que é o twist do livro, e acho que é esse também que é a dificuldade dele ser adaptado para o cinema.
Ele é muito lento no início, tipo, eu acho que é um dos livros mais lentos que eu já li na vida. Tipo, se você passa, se você conseguir passar 70% do livro, ou 70% ali no início, vai embora mesmo, porque vai valer a pena o final. Mas o problema é você conseguir digerir ali aqueles primeiros 70% dos livros, porque ele é muito lento, o autor não tem pressa nenhuma de explicar o que está acontecendo, né? Mais ou menos na metade do livro, o Neville começa a fazer alguns experimentos, assim, mexer mais assim, com biologia, com ciência, para tentar descobrir o que é que aconteceu com a humanidade e se existe uma forma de se reverter aquilo, né? Eu não quero entrar muito em detalhes falando da spoiler. Então ali já vai dar um gostinho da ficção científica, né? De que tá indo para algum lugar meio assim inesperado. Mas até esses 80% do livro é tudo muito lento. Você não espera que vai acontecer nada muito grande no final. Você espera que ele vai eventualmente, sei lá, continuar sozinho ou, não sei, morrer, se matar, não sei, morrer velhinho ali no livro. Você acha que ele vai só progredir pra algo assim, calmo, tipo um velho e o mar do Hemingway. Mas quando chega no final, ali tipo, muda tudo. Ali você. Eu acho que a virada de livro também, apesar, mesmo sendo o livro mais lento que eu já li, é ao mesmo tempo o livro que tem uma virada mais maluca que eu já li, que eu não esperava. Que é o finalzinho do livro só, mas ele dá o gosto pra obra inteira. Quando você olha pra trás, você fala, nossa, foi sofrido, suado se aguentar aquele início lento. Mas, mas valeu a pena. É importante também lembrar que o Eu Sou a Lenda, ele é uma novela, ele é um livro curto. São muito poucas páginas ali, dá pra ler rápido, né? Eu acho que isso é mais um ponto positivo pra obra. Em poucas páginas, o autor conseguiu fazer muito ali. Ele conseguiu descrever, usar mais de um gênero literário, ele conseguiu criar um suspense, um medo, conseguiu criar sentimentos de questionamentos pro leitor, né? Nossa vontade de conhecer o personagem, de querer resolver aquela situação. E um choque tremendo no final. Num final muito curto, muito corrido, muito apertadinho, ele fez. Ele fez a gente repensar muita coisa ali. Só naquele final ele abre o nosso horizonte, né? Aqueles livros que você tá lendo fechadinho ali, como se estivesse com cabeças, tá lendo aquilo, 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 e de repente você percebe que ele é muito mais profundo do que simplesmente ser sobre uma pessoa, sobre solidão, sobre um homem. Ele é muito maior do que aquilo. E eu acho que por ter sido feito em tão poucas páginas, por ter sido tão descritivo, ele faz muito bem a descrição do ambiente, dá um peso assim grande pro livro também, como uma obra assim no todo, como uma boa obra. Outra coisa para se ter em mente enquanto lê é que, apesar dele parecer, lendo hoje em dia, um livro cheio de tropes, né, dos clichês, das fórmulas que a gente já conhece dos livros desse estilo, de vampiro e tal, a gente precisa lembrar que foi o livro que começou, que popularizou isso, né? Então ele foi tipo o primeiro a começar, um dos primeiros a começar a tornar tão popular que hoje a gente conhece e já parece uma fórmula gasta. Então tem que dar esse crédito de que foi ele quem estava começando. Sobre pontos negativos, eu acho que um dos pontos negativos é o fato de que o autor coloca todas as fichas dele no Neville. É, a gente passa tanto tempo, né, com um único personagem que se o leitor não gosta do personagem, se o leitor não se importa com o que o personagem está passando, com a vida dele, o livro se torna muito vazio, assim, não tem muito por que ler, porque continuar lendo, mesmo tendo um final tão bombástico, por assim dizer, eu acho que foi bastante arriscado o que ele fez, de usar apenas um personagem que, sinceramente, ele é bem assim comum, ele é um pouco até boring. um, ele não é assim uma pessoa muito interessante, né? Então, se o leitor não tem essa simpatia por ele, o livro acaba se tornando simplesmente um livro chato e maçante. Porque ele é longo, 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 e depois acontece uma coisa que, se você não tava ali se identificando com o personagem, também não vai interessar muito para você. Então eu acho que esse é um risco do livro, é um ponto negativo.
Às vezes a pessoa vai ler, passar por tudo aquilo e depois vai achar que nem valeu a pena a leitura. Bom, pensando um pouco sobre a nota, né, que eu daria para esse livro, como eu faço todos os livros, eu daria um 7 e eu gostaria de explicar o porquê. Primeiro, eu acho que é um livro, como todo livro pioneiro, né, em um gênero que cria uma nova ideia que vai ser levada adiante mais pra frente. Ele criou uma ideia que foi além do próprio livro, né, que trouxe vários tipos de questionamentos ali. Não é só uma ficção científica simples ali com algumas questões, sei lá, da ciência e tal. Eu acho que deixou muitos questionamentos sobre humanidade, sobre quem somos nós, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente faz de certo, o que é um ser humano, né? Vai mais para um lado até filosófico, é aquela grande ficção científica, né? Ficção científica no seu melhor formato que a gente já viu, como por exemplo com a The Time Machine, do H.G. Wells. É considerado um clássico da ficção científica. Ele também, eu acho que é muito bem feito por isso, por ter deixado esse legado, né? A gente tem que lembrar que todas essas histórias que a gente conhece hoje em dia de vampiros, de zumbi, de apocalíptico, essas histórias devem muito ao Osso a Lenda. Foi ele quem começou, quem teve essa ideia, né? E apesar de ainda ser um livro assim que não estava completamente maturado, né, por ter sido uma coisa tão nova, recém-pensada, uma coisa assim, que estava inovando um gênero, criando um gênero, é claro que ainda tinha muitos espaços em aberto. Acho que talvez se ele fosse escrito um pouco mais para frente, um autor teria feito um pouco diferente, teria preenchido uns espaços, por exemplo, não teria feito tão lento, não teria feito uma coisa tão maçante, assim. Um ponto negativo, o porquê de eu não dar um 8, por exemplo, é porque é um livro que é muito difícil você ler com um pouco de distanciamento. É muito difícil você se sentir muito apegada ao personagem. É difícil você se colocar dentro da história. Eu acho que ele fez muito bem tecnicamente em usar vários gêneros, em criar toda essa progressão da história, mas acho que faltou um pouco ali daquela magia do livro de fazer se colocar no lugar do personagem mesmo, de empatizar ali com o personagem, com o que ele tá passando. Eu acho que essa frieza, que é o que faz a gente questionar se a gente deve terminar de ler o livro ou não, é uma falha do livro, é o que não dá pra ele um 8. O que mais? Eu acho que é isso. Eu acho que é um livro 7, é um livro muito bom, que começou algo que se tornou enorme depois, mais pra frente. Não é um Drácula, obviamente. Não é assim um clássico da literatura, assim, inegável. Mas teve um potencial tão grande que se popularizou tudo isso que a gente vê hoje em dia, tantas histórias que tem por aí de vampiros, de zumbi, de pós-apocalipse e tal. E a crítica da semana que vem vai ser sobre um romance canadense escrito em 1908, Anne de Green Gables, escrito por Lucy Maud Montgomery. Oi pessoal, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você quiser continuar a ouvir mais das minhas opiniões literárias, das minhas críticas, não deixe de se inscrever no canal e de seguir o Leitura Criticadas nas redes sociais. Muito obrigada e até semana que vem.